Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente ele foi cercado de um forte resplendor de luz do céu. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que a voz dizia, gente? Saulo, Saulo, por que me persegues? Diga de novo: Saulo, Saulo. Só isso, só isso. Amém. E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 6. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. E você diz amém. Senta dando glória a Deus aí. Oh, aleluia. Aleluia. Só para te contextualizar bem rapidinho, redobre a sua atenção. Redobre a sua atenção. Só para te contextualizar. Saulo é um homem que está fazendo exercício da sua cidadania romana. E você sabe que Roma é contra a igreja. Logo, ele é um agente para combater o crescimento da igreja naquela ocasião. Fora isso, ele mesmo vai confessar um pouco mais para frente que também na condição de judeu, mesmo exercendo sua cidadania e serviço em Roma, ele pertencia à classe dos fariseus, ou daqueles que zelavam pela lei com o máximo rigor. Então, numa linguagem pejorativa, não que isso que eu vou falar agora seja pejorativo, mas infelizmente o uso dessa palavra caiu para uso pejorativo de uns, 10 anos para cá, que é a palavra religioso, né? Religioso não deveria ser uma palavra que deveria ser vista com tanta coisa ruim, né? Mas infelizmente ficou, então é mais fácil para a gente entender. Então ele era extremamente religioso e extremamente criterioso quanto ao seu serviço romano. Por isso o nome que ele vai usar depois da sua conversão, que também certamente era um nome muito mais utilizado antes da sua conversão, não era o nome Saulo, era o nome Paulo. Porque Saulo é a variação do seu nome para o hebraico. Qual é a variação do seu nome para o hebraico? Vamos lá, gente. Qual é a variação do seu nome para o hebraico? E ele, na verdade, está no exercício de sua cidadania romana e não judaica. Então, por isso, obviamente, ele é muito mais conhecido como Paulo do que como Saulo. Tanto é que quando você vai ler o texto, escrito no grego, não que eu leia o grego, quem me dera, mas através do estudo a gente vai compreendendo uma coisinha e outra. Quando você vai ler o texto, se você for ler no grego, você vai perceber que o nome dele não aparece traduzido de outra maneira senão no hebraico. Um exemplo para você entender: está tudo escrito no grego, no capítulo 9, bem como nos evangelhos do Novo Testamento. Está escrito no grego. Mas na hora que escreve o nome Saulo, quando Jesus o chama, Saulo, Saulo, ali não está escrito no grego e nem foi traduzido do grego para o português ou para qualquer outra língua. Ali está escrito em hebraico, não está escrito Saulo, Saulo, está escrito Shaul, Shaul, que traduzido para português seria Saul, Saul. E o que significa o nome Saul, Saul? Pedido foste a Deus. Então eu vou te perguntar, o que significa o nome Saul? Então você e eu no português a gente vai ler na tradução Saulo, Saulo, mas Jesus no encontro com ele não está chamando ele de Saulo, está chamando ele de Saul, Shaul, Shaul, que é o nome do primeiro rei de Israel. E por isso há tanta carga e tanto significado nesse nome, não só na sua variação de tradução etimológica,
mas no peso profético que esse nome também carrega, porque o texto diz que o Senhor não queria que o povo de Israel tivesse um rei. Quem lembra disso? Só que o povo insistiu num clamor e insistiu na intercessão com Samuel: dá-nos um rei como tem as outras nações, dá-nos um rei como tem as outras nações. E o povo começou a clamar e o povo começou a pedir. Completa aí para mim, por favor. O povo começou a pedir. Vamos lá. O povo começou a... E o povo pedia a Samuel para que Samuel pedisse a Deus. Pedia a Samuel para que Samuel pedisse a Deus. Então veja, Israel ter um rei não foi da vontade de Deus, mas visto que Deus decidiu atender o clamor do povo, o próprio Deus escolheu que rei seria a resposta desse clamor. E esse rei foi? Quem lembra? Esse rei foi? Não à toa, Saul significa exatamente o que eu acabei de lhe dizer, que é o quê? Pedido foste a Deus. Pedido foste a Deus. Guarde essa informação. O que significa o nome Saul? Então, quando Jesus não chama Paulo no caminho de Damasco, na sua conversão, pelo seu nome mais conhecido, que era Paulo, mas chama ele de Saulo, que é Saul, que é Shaul, Jesus está falando o que com ele naquele diálogo, através da interpretação do seu nome. Então eu não vim aqui fazer a minha vontade espontânea apenas. Eu vim aqui atender um pedido feito a... Agora a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quem pediu? Por que não chamá-lo de Paulo, de pequeno? Por que não, no encontro da sua conversão, não utilizar a variável do seu nome, que transita entre pequeno ou de baixa estatura, e no profético humilde ou menor? Por que não aproveitar que ele já estava batido, ele estava no chão? Por que não ver ele nessa condição e já não trazer um nome que combinava mais, aparentemente, com a circunstância de Saulo naquele momento, quando ele vai com o rosto em terra, cercado pelo forte resplendor de luz, que era a presença de Jesus, que foi encontrá-lo pessoalmente na entrada do caminho da porta que dava para Damasco? Por que não dizer Paulo, Paulo? Por que dizer Saulo, Saulo? Porque ele está ali para atender um pedido feito a Deus. Agora a pergunta é: quem pediu? Catuca duas pessoas aí, pergunta: quem pediu? Quem é que pede? Quem é que faz um clamor desse, gente? Quem é Saulo? Ou quem é Paulo? Alguém que está na condição de um dos mais severos perseguidores e impedimentos da igreja. Olha como é que ele vai chegando no caminho de Damasco, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele acreditava que o que nós chamamos de evangelho nada mais era do que uma seita daquela época. E ele, como alguém extremamente religioso, se achava empoderado do direito de arrebentar com essa seita. Então ele vai pedir cartas de autorização para entrar em Damasco. Veja, ele está tão focado na perseguição contra a igreja, que ele vai pedir cartas, porque ele não tinha jurisdição para entrar em Damasco, onde a obra crescia. É como se ele estivesse fazendo hora extra de graça para o Império Romano. Tão focado ele está naquela missão. E aí, dentro desse contexto, por que Deus não o chamaria, porque Jesus não o chamaria na variável do seu nome, que era o nome pelo qual os romanos também lhe chamavam, que não era Saulo, mas que era Paulo, porque esse é o nome de exercício da sua cidadania romana. Mas por que então o Senhor vem e diz: Shaul, Shaul, pedido foste a Deus? Ai, irmãos, essa colocação normalmente assusta a maioria das pessoas, principalmente se você já morou ou mora numa região de alto índice de violência. Se alguém chegar perto de você e falar assim: fulano está pedido, você já sabe o que isso significa. Ou você nasceu rico de berço e nunca entendeu essa linguagem. Rico de berço, glória a Deus. Eu sou do Rio de Janeiro, e se alguém chegar para você e falar: fulano, ciclano está pedido, é a mesma coisa de dizer: está perdido, perdeu a vida. Alguém o jurou, alguém o pegará, ele pagará por algo que fez. Só que a maneira como o Senhor anuncia isso na conversão de Saulo no caminho de Damasco
não é de uma maneira desesperançosa, mas é de uma maneira nova, que aponta para um novo caminho de vida. Deus está chamando ele por um nome que ele não era comumente chamado, por dois motivos. Primeiro, eu não estou te chamando pelo nome da tua reputação, eu estou te chamando pelo nome da tua origem. Eu conheço a tua essência. Todas as vezes que Deus for encontrar com você, todas as vezes que Ele quiser te dar um novo rumo e uma nova direção para a tua vida, a quantidade de seguidores do teu Instagram não vai impressionar Deus. A quantidade de métodos que você aprendeu para estabelecer contato, contratos, empresas, não vai impressionar Deus. Quando Deus chama um homem, Deus não visita a reputação desse homem, Deus visita seu caráter, Deus visita a sua essência. Depois de Pedro aparentemente já está totalmente convertido, Jesus vai repreendê-lo, porque percebe nele uma conduta que não combina com o caráter de quem será o primeiro apóstolo da igreja. E então Jesus, trazendo a revelação da sua entrega no Calvário, vai dizer como ele vai se entregar e como o Filho do Homem vai padecer. Nessa hora, Pedro, ao ouvir essas palavras, ele vai dizer: Senhor, não faça isso contigo mesmo. E aí o Senhor Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás, tu que me serves de escândalo. O Senhor não está falando com Pedro, está falando com o diabo que usa ele naquele momento, porque para o Senhor a essência predomina mais do que aquilo que a boca quer dizer. Você se lembra de quando o Senhor mandou Samuel ir à casa de Jessé o belemita, dizendo para ele que dentre os seus filhos ele tinha um rei voltado para a aparência, lembrando-se de Saul. Samuel vai olhar para Abinadab, para Eliabe, para Samar, e ele vai pensar: certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Mas a voz do Senhor vai bradar no coração de Samuel e vai dizer para ele: não te atente para a aparência, não olhe para a estatura, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. E se eu fosse você, eu já estava glorificando a Deus, porque nessa noite Deus colocou na minha boca uma palavra que é resposta para o teu ministério, uma palavra que é resposta para o teu chamado. E assim diz o Senhor: eu não estou consultando o teu currículo profissional, a quantidade de línguas que você sabe falar, tuas habilidades não me impressionam, teu status social não me impressiona, a quantidade de zeros que você tem na tua conta, ou o nível do saldo devedor que está na tua conta, não interfere no meu chamado. Eu, o Senhor, não me atento para a aparência, eu, o Senhor, não olho para aquilo que está em evidência, eu, o Senhor, olho o coração, a essência. A essência. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está passando em revista. Ele está passando aqui, e eu não estou falando isso porque eu quero ouvir glória a Deus, não. Eu estou falando porque Ele está dizendo: eu estou passando em revista corações e ministérios. Meu Deus, meu Deus. Chamou 2 vezes para despertá-lo. Poderia ter dito: Saulo, por que me persegues apenas uma vez? Mas chamou 2. Chamou quantas vezes? Bora, chamou quantas vezes? Faz-me lembrar quando ele entrou na casa de Lázaro e Marta estava distraída em muitos serviços, lembra? E ele poderia ter dito: Marta, você está cansada em muitos serviços, mas ele não diz isso. Ele diz: Marta, Marta, 2 vezes. Alguém pode pensar: nossa, como Deus me prova. E na verdade você deveria sair daqui nessa noite dizendo: nossa, como Deus me chama, como Ele insiste. Nenhuma das desculpas que você tem dado para Deus vão convencê-lo a deixar de continuar chamando o teu nome para aquilo que Ele te escolheu para fazer. Pedido foste a Deus. Quem eu vejo pedindo aqui? Quem eu vejo pedindo aqui? Não está no texto de Atos 9, mas eu vejo na Bíblia. Eu vejo a igreja clamando
por Saulo, por Paulo. Por que, Camila, que você vê a igreja? Porque os últimos apóstolos, ou os fundadores da igreja primitiva, foram aqueles que caminharam ao lado do próprio Senhor Jesus. Foi uma mentoria direta. E o que Jesus ensinava para eles? Jesus não ensinava a revidar, mas a resistir. Você não vai ver Jesus dizendo: acabe com seus inimigos, destrua seus inimigos, mate os seus inimigos. Não, o que você vai ouvir Jesus ensinar a esses discípulos que se tornariam a futura igreja dele aqui na terra é: se te baterem um lado, dá um soco nele. Foi isso, gente, que Jesus ensinou? Se te ferir de um lado da face, oferece a outra. Oferece a outra. Oferece a outra. É muito difícil isso, gente. Oferece a outra. Aí ele vai ensinar essa igreja a orar. E na hora de ensinar essa igreja a orar, ele não ensina essa igreja a subir monte, bater pé no chão e dizer: dá de espada neles. Ele não ensina essa igreja a entrar para dentro do quarto e marchar e dar ordem em anjo, como se anjo obedecesse oração. Deus, vai lá e desfaz. Ele dará ordem aos anjos ao vosso respeito. Você não manda em anjo. Eu não mando em anjo. E ele não ensinou nada disso. Olha o que ele ensinou. Quando vocês forem orar, orem assim pelos vossos inimigos. Ele disse: amai os vossos inimigos, intercedam por aqueles que vos perseguem. Pastor Hernani Santos tem uma frase que eu amo. Ele diz o seguinte no livro Corações Profundos, Revelações Profundas. Ele diz o seguinte: é impossível você ficar com raiva de quem você ora. E eu fiz o teste e é verdade. É impossível você nutrir ódio, mágoa, ressentimento de quem você torna alvo da tua súplica. Rapaz, é uma parada tão doida, tão doida, tão doida, que tu começa orando com ódio, tu começa orando com raiva, no final tu está com compaixão do miserável, achando que ele merece mais do que você, da bondade, da misericórdia de Deus. O Espírito Santo te envolve numa súplica, e quando você vê o ódio, não tem mais, a mágoa não tem mais. Guarde isso, você não gravar mais nada do que eu vou falar daqui para frente. É impossível você sentir raiva de quem é alvo da sua oração. Então, é uma orientação de Jesus. Ele disse: orai por aqueles que vos perseguem. Paulo era o que, gente? Ele era o que, gente? Abre essa boca em nome de Jesus. Ele era o que? Então você consegue imaginar essa igreja que foi discipulada por Jesus, esses pastores, esses apóstolos, esses ministros que foram discipulados e mentorados pelo próprio Filho de Deus em pessoa. Você consegue imaginar eles fazendo reuniões e dizendo: Jesus, vai lá, mata ele. Vocês conseguem imaginar isso? Alguém aqui consegue imaginar tamanha loucura? Você acha que esta igreja, quando se reúne para orar, levando em consideração a perseguição da igreja, você acha que eles estão orando pelos perseguidores, pedindo Deus para matar, pedindo Deus para destruir? Você acha que alguém como Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, está orando, pedindo Deus para destruir quem está perseguindo a igreja? Alguém que foi alvo da misericórdia, alguém que foi alvo da segunda chance. Muitas vezes, através da intercessão, no chamado, encontramos um caminho mais rápido pedindo Deus para matar, encontramos um caminho mais rápido pedindo Deus para destruir. E por que esse caminho nos parece mais rápido? Porque esquecemos da misericórdia que Deus exerceu sobre nós. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora que eu vou falar rasgado. Você só acha muito difícil Deus
quebrantar um coração de alguém que tenta te destruir, levantar a vida de alguém que faz de tudo para te abater, porque você esqueceu-se do quão misericordioso Deus foi na tua redenção. Você esqueceu-se do quão grandioso Deus foi quando decidiu perdoar os teus pecados, porque um pecador arrependido de verdade, quando ele tem consciência do que Deus o salvou, de onde Deus o tirou, da mentira, do engano, do abandono, da pornografia, da palavra pesada, torpe, ele não acredita que nada seja impossível para o Senhor. Então, ao invés de orar e dizer, mata, ele diz, prepare e converte. Se tu fizeste comigo, tu pode fazer com qualquer um na minha casa. Se tu fizeste comigo, nada é impossível para o Senhor fazer na minha família. Levanta a tua mão que eu estou sentindo graça de Deus. Receba súplica, receba poder para interceder, não para escolher o caminho mais rápido da morte, mas para escolher o caminho que vale a pena, o caminho da vida. Ao invés de dizer prepara e leva, a partir de hoje você vai orar, salva e faça dele um obreiro, salva e faça dela uma pregadora, salva e faça dele um pastor, salve e faça dele um ministro. Vida! Os caminhos e as palavras do Senhor são palavras de vida e não de morte. Eu não posso aqui imaginar que a igreja está orando para Deus matar aqueles que a perseguem. E por que eu não posso imaginar isso? Porque não foi isso que um mentor dela ensinou para ela. Não foi isso que Jesus disse àqueles que pastoreariam o seu rebanho. Ele disse, amai os que vos odeiam, orai por aqueles que vos... Você não ostenta poder de Deus pedindo para Deus matar. Você manifesta poder de Deus pedindo para Ele ter misericórdia, para que Ele alcance outras vidas como alcançou você. Então, por mais que ele fosse chamado de Paulo naquele dia, Jesus vai chamá-lo de... Que significa pedido foste? Porque eu imagino, e agora sou eu que estou dizendo, que o clamor da igreja não era mata, mas era salva. Salva. Eu acredito numa igreja que orava até por César. Eu acredito em uma igreja tão piedosa que orava até para que Roma fosse alcançada. Eu acredito que uma igreja empoderada de verdade, e um homem e uma mulher que foi chamado por Deus para exercer um ministério com verdade, ele não usa o seu poder para destruir, mas para edificar. Saul, pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. Agora, Camila, eu estou vivendo uma situação, irmãos, eu não planejei pregar isso que eu estou pregando agora, acredita? Não planejei. Mas é noite de resposta para intercessores aqui nessa noite. Para gente que precisa aprender a usar a unção que Deus deu, a direção que Deus está dando. Mas, Camila, como eu vou pedir por alguém que não quer ser pedido? Só que você não pede para quem precisa ser pedido, você pede para quem tem autoridade para receber pedido. Mateus capítulo 15, versículo de número 21 e diante, o texto vai narrar a história de uma mulher cananeia que, sabendo que Jesus ia passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, saiu correndo atrás dele. E o texto diz assim, gritando pelas cercanias, ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Senhor, e ela gritava sem parar. E os discípulos começaram a ficar constrangidos, porque o texto revela que Jesus queria passar em secreto naquele lugar. Só que essa mulher gritava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu queria que você desse atenção ao clamor dela. Veja, ela não diz, Senhor, tem misericórdia da minha filha, mas ela foi lá buscar pela filha, porque quem estava endemoniada? A filha. E você conviver com uma pessoa
sobre posse e domínio completo de demônios, é a mesma coisa que conviver com a morte, com perigo diário. Então ela queria viver essa libertação. Através da libertação da filha dela, ela também ficaria livre, porque nem todos os demônios prendem você. Às vezes a única maneira de prender você é prendendo quem você ama. Então ela clamava. Agora quem clamava era ela, não era a filha, porque a filha estava endemoninhada. Quem ainda está comigo, diga amém. Responda com inteligência. O Senhor responde clamor de endemoniado? Gente possessa por demônios ora? Gente com a mente cauterizada pelo erro ou pelo pecado, ela faz intercessão para Deus? Não. Então mais uma vez, Jesus tem compromisso com o demônio? Não. Então ela está lá pela filha, mas não é a filha que clama, é a mãe. Como ela sabe que a atenção do Senhor não é para o alvo da nossa busca, mas é para quem busca? Vou falar de novo. A atenção do Senhor não é para o alvo da nossa busca, mas para quem busca. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Deus não está olhando quem você quer abençoar. Deus está olhando a maneira como você busca Ele para que Ele abençoe. Deus não está olhando quem precisa de libertação. Deus está olhando para quem o intercessor está clamando por libertação. Aí esta mulher vai dizer: Senhor, filho de Davi. Ela foi buscar a libertação da filha, mas ela não diz: tem misericórdia da minha filha. Pode olhar o texto em casa. Ela diz: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então o que ela está dizendo? Senhor, tem misericórdia é de mim. E como é que eu estou pedindo para o Senhor manifestar que tem misericórdia de mim? A minha intercessão é que se tu tiveres misericórdia de mim, tu vai libertar ela. Se tu tiver misericórdia de mim, tu vai alcançar ela. Porque os ouvidos de Deus é para quem clama. Os ouvidos de Deus são para quem intercede. E por que eu estou pregando isso aqui nessa noite? Deus é minha testemunha que não era o que eu queria pregar. Porque Deus está dizendo: você não está sabendo usar a chave que eu te dei. Seu chamado está vivendo um nível de engessamento. Sua unção não está manifestando toda a libertação que ela poderia. Porque você olha para quem precisa e diz: fulano não vai querer Deus nunca, ciclano não vai aceitar Jesus nunca, o outro não vai largar a cachaça nunca. Você fica dizendo: Deus olha para ele, Deus olha para ela. E Deus está dizendo: eu não olho para quem está de costas para mim, eu olho para quem está diante de mim. Então você deveria estar clamando e estar dizendo: olha para mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou tua serva. Eu vim no culto, ouça, eu ofertei, eu estou diante da tua presença. Eu vim aqui te clamar por aquilo que me aflige, eu vim aqui te buscar por aquilo que me incomoda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamava e não parava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bata no teu peito e diga: de mim, diga: de mim. Meu Deus. Logo, não importa se o outro está xingando Deus, se o alvo da minha recuperação ou de quem eu desejo que Deus salve, logo, não importa se o outro está batendo o pé no chão e fazendo o trabalho contrário, dizendo: crente, eu não vou ser nunca. Deixe ele fazer o que quiser fazer. Deixe falar o que quiser falar. Guarde isso no seu coração. Compromisso de Deus não é com aquilo que as pessoas falam com os outros, mas é para com aqueles que falam com Ele. Então Ele está dizendo: teu problema e o meu problema é que a gente dá muito ouvido para o que os outros dizem e pouca fala para o que Deus quer ouvir de nós. Pare de dar ouvido aos endemoniados.
Pare de deixar os endemoniados roubarem a tua paz. Pare de deixar os alcoólatras minarem a tua fé. Pare de deixar os prostituídos rasgarem as tuas vestes sacerdotais. Deus está dizendo: você está dando muito ouvido ao que eles dizem e pouca fé ao seu clamor. Ah, Senhor, olha para ele, olha para ela, pois a partir de hoje ele está dizendo: tu vai orar, olha para mim. Olha para mim e salve esse homem, porque eu amo ele. Olha para mim e resgata esse filho, porque eu acredito na tua palavra. E o diabo vai dizer: teu filho não vai sair do tráfico, não. Ele é um rebelde. Só que você vai dizer: eu não estou falando com você e nem com meu filho. Eu estou falando com quem manda em você. Manda no meu filho, manda na terra, em tudo que existe e em tudo que há. Este é o clamor da igreja. A igreja fala a Deus. Eu vou falar algo que Deus tem colocado no meu coração de maneira muito forte nos últimos 3-4 meses desse ano. Gastamos muito tempo falando de Deus e pouco tempo falando com Deus. Você fala de Deus lavando louça, você fala de Deus arrumando casa, você fala de Deus no ônibus, no carro, no telefone, no WhatsApp. Você fala de Deus escrevendo, fala de Deus falando, fala de Deus cantando. E você acha que se você está falando, Deus está ouvindo e está tudo certo. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: uma coisa é você falar de mim para os outros, outra coisa é você falar comigo. Tudo, olha para cá, tudo que você sabe sobre Deus não determina seu nível de poder e de unção. Não é o quanto você sabe que Ele é capaz de fazer que faz Ele fazer. É o quanto você é capaz de colocar diante dEle o que você precisa, deseja e quer que Ele faça. Falamos de Deus o dia inteiro. Acordamos e damos a Ele os nossos primeiros pensamentos. Até aqueles que estão com dificuldade de orar e se sentem atormentados pela culpa de não estarem orando, ainda em sofrimento estão diante de Deus o tempo todo. Mas por quê? Que mesmo tendo Deus em seus pensamentos, tendo Deus em suas conversas, sua vida não é transformada, mas ela vive num looping repetitivo de depressão, queda, aí pseudo avivamento, cai de novo, parece um eletrocardiograma. Você não tem estabilidade espiritual. E por que isso se dá? Porque você aprendeu a ouvir falar sobre Deus e você também aprendeu a falar sobre as coisas que Deus faz. Mas o último estágio é o mais difícil. Qual? Falar com Ele. Tudo te afasta para você não falar com Ele. Se você ficar sem orar 3 dias no quarto, você morre de vergonha de ter ficado tanto tempo sem orar. E aí agora você não ora também. Porque você aprendeu a falar sobre Deus. Mas você não se envergonha de falar sobre Deus. Se tiver que pregar, você prega. Se tiver que cantar, você canta. Se tiver que falar de Deus para alguém, você inclusive vê nisso a sua redenção. Para mostrar: estou fraco, mas ainda sou teu. Só que Deus está dizendo: isso não muda nada. Você não está percebendo? Não é o quanto você fala de mim, é o quanto você fala comigo. Com essa chave, a igreja não falava só de Deus, a igreja falava todo dia. O texto não diz que eles se reuniam para cantar, o texto não diz, pode olhar, Atos dos Apóstolos capítulo 2, o texto não diz que eles se reuniam para louvar, o texto não diz que eles se reuniam para pregar, o texto diz que eles se reuniam para orar. Essa sempre foi a primazia da igreja. Nossa liturgia não foi inventada sem base bíblica. Tudo que os crentes vão fazer, ou o que eles não sabem se farão, começa sempre com oração. Eu sou de um tempo que não se mudava de casa sem orar. Não se desenvolvia relacionamento sem orar. Não se mudava de igreja sem orar.
Não se viajava sem orar. Até para saber que estado vai passar as férias, tinha que orar. Porque o povo não vivia de ouvir ou falar sobre Deus, mas de falar com Deus. A igreja falava com Deus, aleluia. A igreja falava com Deus. E certamente ela não estava dizendo: mata, destrói, defrauda, arrebenta, vinga. Ela estava fazendo o que Jesus mandou, porque a igreja tem que cumprir a palavra. Então certamente a igreja não dizia mata, a igreja dizia salva. Porque, sendo tão conhecido como Paulo, lhe chama Shaul, Shaul. Para mim, o que Deus está dizendo em Cristo é: eu vim atender um pedido. E você foi pedido a Deus. Então não importa o quanto você foi jurado a outras pessoas. Não importa a expectativa que outras pessoas criaram em cima de você. Você foi chamado para atender as expectativas do céu ao seu respeito. Você foi chamado para atender a vontade de Deus acerca do teu tempo, do teu dinheiro e da tua energia. Você pensa que está cansado e cansada por causa da obra de Deus. Obra de Deus até cansa, mas também revigora. Você se cansa pelos motivos certos. Normalmente o cansaço desumano e sobrenatural que nós estamos sentindo não é por ter capinado um quintal, batido uma laje ou entrado na escala de trabalho de limpeza da igreja. Na maioria das vezes o que esgota a nossa força e mina a nossa energia é a nossa necessidade de atender a expectativa de pessoas que estão ao nosso redor e que em nada tem a ver com o nosso chamado, mas tem com a aprovação do público. É isso que está te esmagando. É isso que muitas vezes esmaga o meu chamado. Só que nós vamos perceber que quando o Senhor chama Saulo, Ele deixa claro duas verdades. E a primeira eu te entreguei, só vou entregar mais uma e eu entrego o microfone. A primeira é essa: Deus não está aqui para atender expectativas humanas, mas a pedidos, a orações. Camila, o que Deus tem para fazer na minha vida, profeta nenhum vai revelar aquilo que só em oração você pode falar com Deus. Busque a Deus, fale com Deus, seu chamado será descortinado. A missão de Deus para a sua vida será descortinada. Eu vou falar rasgado. Ainda nesse primeiro ponto, pare de terceirizar a leitura da palavra. Pare de terceirizar a ministração da palavra. Até para falar de Deus a gente fala errado. E por quê? Porque a gente está terceirizando o privilégio de falar com Deus pessoalmente. Você acredita mais na oração que fazem por você do que nas orações que você deveria estar fazendo diante de Deus. Por que isso está acontecendo? Porque você está sendo consumido. E é uma noite de despertamento. Você está sendo consumido, consumida pela expectativa alheia. Com todo respeito, mas eu vou dizer: você está achando que chamado e exercício de chamado é corresponder a algoritmo social. Mano, você não é um algoritmo social. Você não anda pela medida dos métodos, você anda pela medida da fé. Deus não dá métodos, Deus tem homens e mulheres que falam com Ele. Você tem andado desesperado, angustiado, angustiada. Deus, parece que eu não estou fazendo as coisas certas. Parece que eu não estou fazendo a sua vontade. E parece porque não está mesmo. Porque você acha que a aprovação de Deus está na aprovação dos homens. Irmãos, se a gente soubesse a quantidade de gente que tem sucesso, mas que não passa, como eu ouvi de um amigo esses dias, de fracassados bem pagos. Por quê? Porque não está entendendo a necessidade de voltar a falar com Deus. Se você é crente e não está falando com Deus, você está afastado. E enquanto você achar que continua crente só porque está na igreja, você não vai corrigir esse ciclo de afastamento. Vou falar como Deus está mandando. Não bebeu, não caiu, não fumou, não prostituiu. Mas a tua condição circunstancial é equivalente à condição de quem pratica a mesma coisa. Por quê? Também não fala com Deus, também não se aproxima de Deus, também não tem resposta de Deus, também não tem direcionamento de Deus, vive perdido.
Se aproxime, volte a falar com Deus. Segunda e última coisa, porque de verdade, tem dias que Deus envia a gente como pregador, né? Mas tem dias que Ele quer que nós sejamos tão somente profetas de um despertamento. A expectativa alheia esmaga a nossa coragem de fazer o que Deus quer que nós façamos. Essa é uma frase que se tornou muito popular nos últimos 5 anos e ela é muito verdadeira. O que tem acabado conosco, ou o que tem acabado com alguns, não é o diabo, é o seu status. Seu medo de ser desaprovado pelos homens, de não fecharem mais contratos com você, de não te convidarem mais para as festas de final de ano, de você não receber a promoção que já estava às vésperas de que fosse você a pessoa a receber tal promoção. Pastor Eduardo pregando sobre Herodes e o Senhor dizendo: repreenda até o final desse culto o espírito de Herodes. A expectativa alheia, a pressão vizinha tem feito com que nós saiamos da direção que Deus nos deu, porque começamos a caminhar como uma multidão em busca de resultados. Em busca de resultados. Olha o que vai acontecer com Saulo e eu encerro. Pedido foste a Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro será para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Irmãos, no chamado, fugir da vontade de Deus dá mais trabalho do que se subordinar. O cansaço e o esgotamento que a gente sente, o nível de abalo psíquico e emocional que a gente atravessa, tem esmagado até o nosso físico, fibromialgia e tantas dores. E você diz: é por causa da obra. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não, é por causa da fuga. Você está pegando a energia que Deus te deu, a direção que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, e de vez ir para cima de cabeça e se cansar pelos motivos certos, você usa toda essa energia para fugir para um lugar seguro. E que lugar seguro é esse? Normalmente um lugar seguro é onde Deus não está. Por que, Camila? O lugar que Deus fornece não é de segurança? Irmão, viver de fé é aceitar risco. Se a nossa vida hoje está num ponto que não nos oferece risco algum por decidirmos fazer a vontade de Deus, é sinal que estamos fora do centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é um lugar que te instiga, é um lugar que te leva, te impele a orar para receber providência. Mas estamos tão distantes da nossa comunhão com Deus que preferimos estar num lugar onde não tenhamos que depender de falar com Deus para receber, porque sabemos que nossa vida espiritual não está sustentando o chamado. Então você foge em rota de fuga e não de colisão com os homens. Você foge. Foge da sua unção, foge do seu chamado, foge dos maiores testemunhos que era para você estar contando no mês de setembro. Eu vou falar como Deus está mandando. Você está entediado, você está entediada, e você diz: é porque não acontece nada em Barreiras. E o Senhor está dizendo: não, é porque não acontece nada no nosso relacionamento. É por isso que você está entediado. Terra, rebanto que levaia só. Eu sei, seria tão top se Deus me entregasse hoje algumas palavras, algumas revelações, algumas coisas. Só que eu penso que talvez Deus não esteja fazendo isso, não porque não seja bom, não porque não seja maravilhoso, mas para que você não saia daqui achando que o que você precisa começa aqui e termina aqui. Deus está dizendo: pode até começar aqui, mas só vai terminar quando tu voltar para o quarto. A expectativa, o status, a pressão, o lugar seguro e etc, etc, etc. O texto diz então que ele vai ao chão. Ele vai ao chão, porque quando Deus te visita na essência e te chama,
não pelo nome que o mundo te deu, mas pelo nome que a tua essência carrega. Você não vai ao céu, você vai ao chão. Agora, encontrar-se com Deus provoca isso. Você entra indo ao chão. Mas como é que foi que Saulo saiu? O Senhor lhe disse: levanta-te. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo assim: o medo que você tem de mim e do que eu vou fazer vai se provar quando você me encontrar. Você queria que eu falasse ao contrário, né? Mas não, eu vou falar a verdade. O medo que você está sentindo de mim, diz o Senhor, vai se provar em alguns aspectos quando você me encontrar. Eu realmente vou te confrontar. Eu realmente vou abater algumas coisas que eu não tolero mais na sua conduta. Eu realmente vou frear alguns projetos que você iniciou, mas que eu nunca aprovei. E isso pode vir a te abalar financeiramente, relacionalmente, pessoalmente, emocionalmente. Mas Deus está dizendo: tu vai se curvar diante de mim, mas eu te coloco de pé antes de te enviar, e tu não vai cair nunca mais. Deus disse para ele: levanta, 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 levanta e entra na cidade, porque lá te será dito o que te convém fazer. Ele está dizendo: nunca mais tu vai ficar perdido. Tu vai levantar e vai saber o que tem que fazer. Vai levantar e vai saber onde tem que entrar. Vai levantar e vai saber aonde você tem que ir. Eu vou te dar uma direção que te leva. Uma das piores coisas de atravessar a depressão é não ter direção concreta do que você tem que fazer. É a ausência de um propósito. É a sensação de estar orbitando sobre todas as coisas ao seu redor. Uma das piores coisas de estar triste, atravessando o burnout ou qualquer coisa semelhante à exaustão física e emocional, não é a capacidade com que isso te abate na carne, é a capacidade como isso bloqueia o teu processo criativo e faz você se tornar, aos seus próprios olhos, por mais que já tenha tido feitos e realizações, mas aos seus próprios olhos você se vê como alguém impossibilitado, que não pode produzir mais coisa nenhuma, nem mesmo uma louça lavada e uma pia limpa. E você se entristece por perceber que já não é capaz de seguir uma rotina simples. O banheiro fica podre, a casa fica desorganizada, os filhos comem o que tem porque você não tem força para fazer comida. E alguém pensa que você está se esquivando da responsabilidade, mas Deus e você sabem que você não tem força. Você vive em estado constante de implosão. E aí um dia, depois de um culto como esse, você pensa: amanhã tudo vai ser diferente. Então você fervilha e borbulha em esperança, mas vê tudo isso se desabar e percebe que todos os dias vão se repetir e serem iguais, e se sente dentro de um cativeiro. E você não abre nem conta isso para ninguém, porque você pensa que se você falar da sua fraqueza, isso vai minar o resto de força que as pessoas acham que tem em você. Orbitando sem propósito, você descobre que o pior não é a dor da fibromialgia, não é a tensão muscular, não é o desemprego, a ausência de uma carteira assinada ou a falta de um CNPJ. Você descobre que o pior é perceber que você tem possibilidades, mas não tem direção. É perceber que você até tem possibilidades e caminhos, mas não sabe que direção tomar. Então é nessa hora que a maioria das vezes você pensa: seria melhor se eu dormisse e Deus não permitisse eu acordar. Você é crente, não tira a sua vida, mas isso não te impede de desejar a sua morte.
Só que Deus me trouxe nessa noite para dizer: isso está acontecendo porque você foge de mim. Leve o melhor tombo da sua vida, desça diante de mim, e temporariamente você será abatido. Eu não vim contar um evangelho de mentira para você. Deus vai te peneirar, vai te ralar. Talvez o que Ele tem para você antes da honra seja o esmagamento. Porque a oliveira é melhor vendida como azeite do que como azeitona. E até aqui você veio até um ponto do processo, mas render-se ao esmagamento está acabando com você. Só que Deus está dizendo: o que mais você tem a perder? É isso que o Espírito de Deus me manda dizer a alguém aqui. O que mais você tem a perder? E eu vou dizer: o status. E é por isso que você não se rende, para que seus filhos não vejam como você está, que seu marido não veja como você está, para que o seu orgulho não veja como você está. Só que o Senhor está dizendo para mim e para você: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Eu não programei dizer isso, mas Deus está mandando eu dizer. Diga para o irmão que está do seu lado: é a primeira vez que eu estou te pedindo para fazer isso. Diga para ele: até aqui. Grita para ele, diga: até aqui você foi azeitona, agora você será azeite. Diga: até aqui. Diga: até aqui você foi uva, mas agora você será vinho. Deixa ele esmagar, desça diante dele, te humilhe diante dele. O processo é outro. Tudo que você aprendeu sobre Deus, tudo que você conheceu sobre Deus até hoje, te trouxe até aqui. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Por que você não está conseguindo romper desse ponto que você chegou? Porque você quer usar todas as ferramentas que você já viu Deus usar, que te trouxeram até aqui. Só que Deus está dizendo que tudo que te trouxe até aqui não te serve para te levar para mais lugar nenhum. Daqui para frente é rendição. Esmagado no chão. Agora veja, as pessoas adoram dizer que o Senhor derrubou Saulo. Se ele derrubasse, a obra não seria feita. Porque não é por força nem por... é por decisão. Se ele tivesse derrubado Saulo, como a gente canta, como a gente prega, nada disso que eu estou pregando teria acontecido. Por quê? Porque isso não é verdade. Aí ele caiu do cavalo. Mano, nem cavalo tem no texto. Aí é conjectura. Se é para conjecturar, a gente pode conjecturar um monte de coisa. Vamos conjecturar a coisa certa? Cercado por um forte esplendor de luz do céu, prostrado disse: quem és, Senhor? Ah, mas o texto diz que caiu. Porque é a maneira que foi traduzida para desceu depressa. É a mesma colocação dita para Maria quando se dobrou ao joelho dele, que dava-se aos pés de Jesus. Seria a mesma expressão de Atos 9. Aí você diz assim: Camilo, eu ainda tenho minhas dúvidas, então vamos acabar com as tuas dúvidas agora. O texto diz que ele é um soldado. Ele caiu de joelho dobrado, mão espalmada no chão. Isso é sinal de rendir? Será que um soldado não sabe qual é a posição de rendição diante de alguém que é maior do que ele? Segunda coisa, ele não descobriu saber quem era para se render depois. Ele sabia que quem estava diante dele era maior do que tudo aquilo que ele já conhecia. E isso era o suficiente para levar ele para a rendição. Você não tem que esperar terminar de ler a Bíblia toda para se lançar no chamado, não, filho. Se você reconhece que tudo que te moveu até aqui é maior do que você, renda-se hoje. Renda-se agora mesmo. Em posição de rendição, ele começa, mas de pé ele termina. E a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você está preocupado e com medo de completar esse processo de dor, que é dolorido, irmão. Admitir nossa fraqueza é dolorido. Você está com medo de entrar nesse processo de reformulação da sua vida espiritual, porque ele começa te botando no chão. Mas o que Deus nos trouxe nessa noite, e quem tem ouvidos, o que Ele está dizendo é: você entra diante de mim,
caído, mas sai de diante de mim, de pé e com uma direção. Para os que estão atravessando momentos difíceis, psicossomáticos, psicológicos, a palavra que Deus colocou no meu coração para fechar esse momento é: depois que você se render, você vai abrir os olhos e não vai ter vontade de ficar mais 10 minutos na cama. Não vai ter vontade de ficar mais meia hora pensando assim: eu vou levantar para quê? O Senhor está dizendo: você nunca mais vai acordar sem propósito, porque o teu propósito vai te despertar do teu sono todos os dias. Eu vou liberar uma palavra de esperança, porque Deus, quando manda eu falar, eu falo, mas também quando Ele manda eu soltar o bálsamo, eu solto. E Deus está me mandando dizer para você aqui, que lembra quando você era criança e estava de férias? E você tinha ansiedade de não dormir para aproveitar o máximo do dia e acordar primeiro que... Gente, eu me lembro, eu com 5, 6 anos de idade, indo na cama dos meus pais e fazendo assim no olho da minha mãe e do meu pai, dizendo: acorda, já é dia. Porque a minha vontade era de viver aquele dia, porque eu estava de férias. Deus está dizendo: e se eu te disser que ainda antes que esse ano termine, se você se render ao processo, ao clamor, você vai voltar no espírito a ser como aquela criança que, ao invés de acordar arrastando o pé e dizendo mais um dia, você vai levantar e vai animar a casa inteira a levantar também para viver o propósito do chamado do Senhor. O Senhor deu a ele uma direção, e a direção era entrar na cidade. Que cidade? A cidade de Damasco. E foi lá que ele entrou. E foi lá que ele viveu tudo que Deus tinha para iniciar a obra na vida dele. Agora, encerre comigo e ouça isso aqui. Quando ele pediu cartas de autorização para levar preso o povo de Deus, ele pediu essas cartas para entrar aonde? Quem lembra? Qual era o nome da cidade? Quem lembra? Hã? Então responda com inteligência: aonde ele queria entrar? Aonde ele queria chegar? Só que quando ele chega perto de onde ele queria chegar, quem chega perto dele? Jesus. Deus me manda te dizer assim: já há alguns anos você se sente perto de chegar aonde você queria chegar, mas você não chega, e isso é que te aflige a alma. Aí você pensa: deve ter algo de errado comigo, ou deve ser o inimigo. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não é você, nem é o inimigo. Quem chega perto de você, quando você chega perto de onde você quer chegar, sou eu. Porque nesse processo eu vou trabalhar com dor e desejo. Quanto mais desejo você tiver de algo, eu vou aproximar a dor de você, para você entender que não há realização de desejo sem ser na minha presença. Vou falar como Deus está mandando. Deus está dizendo: antes de você se realizar, você vai me realizar. Agora o texto diz que depois desse processo que ele vai viver bem no meio, tão perto de onde ele queria chegar, o texto diz que Jesus vai dar a direção para ele. E a direção é: volta para casa? A direção é: vai para Jerusalém? Não. Qual é a direção? Entra na cidade. Qual era a cidade? Qual era a cidade? Olha para o teu irmão e diz assim: você vai chegar aonde queria chegar. Prega para ele e diz: mas vai chegar como ele queria que você chegasse. Diga para mim: Saulo chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Mas como é que ele queria chegar? Dando carteirada, prendendo, interrogando, cheio de orgulho, cheio de autoridade, cheio de habilidade, cheio de poder humano. E parece que eu vejo Jesus dizendo: vai chegar. Você quer chegar lá? Vai chegar. Mas vai chegar como eu quero. Não vai chegar por cima, vai chegar por baixo. Não vai chegar se achando, vai chegar na humildade. Deus está dizendo: eu estou te esmagando perto do caminho, porque eu vou fazer você
vai chegar. Você vai chegar aonde você planejou chegar, mas chegará como eu planejei que você chegasse. Vai chegar do meu jeito, vai chegar do meu jeito, vai chegar como o temperamento que eu vou trabalhar, vai chegar como o jeito que eu vou trabalhar em você. Quem acredita no trabalhar de Deus, quem tem coragem de se submeter a Ele, dá um salto dessa cadeira. Você vai chegar, vai chegar. Meu Deus, esse grito está na boca. Assim diz o Senhor: você vai chegar, vai chegar, você vai chegar lá. Aonde você sempre quis chegar, Deus me manda te dizer: você vai chegar. Você vai se ver lançando os livros que você se via escrevendo. Você vai chegar lá. Ei, você vai ainda se tornar um pastor de ovelhas. Você vai chegar lá. Deus me manda dizer: você vai chegar. Você utilizou de tantos recursos humanos, tantos recursos herodianos, para tentar chegar aonde você queria chegar. E tudo isso foi interessante porque te fez chegar bem perto. Completa para mim, por favor. Te fez chegar bem? Só que isso foi também o que te deixou doente. Porque pior do que saber que você não pode chegar é saber que você pode chegar, mas não. Isso irrita muito mais. Isso adoece muito mais. Isso machuca muito mais. Olha aqui para mim. Se você se reconhece um completo incompetente, sem habilidade alguma, você entende porque não tem o que queria ter. É um completo incompetente sem habilidade alguma. Costuma funcionar assim. Agora, se você vê que não é tão ignorante quanto outros que, parecendo mais ignorantes, chegaram, aí você fica aflito e diz: eu não sou tão incompetente assim, eu me esforcei, eu tenho me esforçado até para viver. Então fica uma pergunta, como um bichinho, como um cupim na ideia, dizendo: então por que que eu não chego? Eu só consigo chegar bem? Eu fico pensando, por que que Jesus não se aproximou dele quilômetros antes dele chegar em Damasco? Mas o texto diz que o Senhor apareceu para ele já no caminho. Ele estava tão... E é isso que tem nos adoecido. Ter chegado tão perto com os nossos esforços, ter chegado tão perto com os nossos contatos, ter chegado tão perto com as nossas habilidades, e agora, mesmo estando tão perto, só poder entrar depois do processo, só poder entrar depois da conversão, só poder entrar depois da metanoia. Só que Deus está usando essa palavra para dizer para nós o quê? Que Ele chegou. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Chegou perto ou chegou na cidade? Chegou na cidade. O Senhor está dizendo: você vai chegar aonde você está perto, mas não vai ser como você planejou. Então a pergunta que Deus me manda fazer à igreja é: vai ficar se perguntando até quando, ou vai sair daqui dizendo: Deus, eu vou entrar no teu como? Eu vou sair do meu quando para entrar no teu como. Eu quero orar agora, porque uma coisa é a gente falar sobre Deus, outra coisa, a coisa não muda quando a gente fala dele, a coisa muda quando a gente fala. Então nunca vá embora quando alguém começar a orar. É a hora que você deve redobrar a atenção. Nós vamos orar agora e vamos pedir assim: Senhor, nessa noite eu peço que o Senhor tire da minha mente o quando e revele para mim o como.
Porque o quando só está me dando ansiedade, mas o como vai me dar a direção para entrar lá. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Não ore agora, só me ouça. Feche os olhos, curve a cabeça. Não ore, só me ouça, de olhos fechados, me ouça. Veja qual é a área da sua vida que você se sente perto de chegar, mas não chega. Talvez seja a felicidade conjugal. Camila, quando eu penso que está tudo bem, a gente briga de novo, desaba tudo. A gente está sempre tão perto, se ama tanto, mas dá tudo tão errado. Então você vai entregar seu casamento. É a área que você chega perto, mas nunca se realiza. Talvez seja a educação dos seus filhos. Camila, às vezes eu penso que eu estou conseguindo implementar valores, princípios, mas daqui a pouco ele faz ou ela faz alguma coisa que quebra tudo e aquilo arrebenta a minha maternidade. Eu não sei, eu só estou dando uma dica para te ajudar a lembrar. Talvez seja o seu chamado ministerial mesmo. Você se sente próximo do exercício do ministério que o Senhor te confiou, do propósito que Ele te deu. Mas quando tudo parece que está abrindo, daqui a pouco tudo se fecha. Você está sempre tão perto, mas nunca chega. Tão perto, mas nunca entra. Pegue aí agora e traga uma área. Camila, eu tenho tantas. Por favor, de olhos fechados, me ouça. Traga só uma área, para que quando Deus responder por esses dias em setembro, você saiba que não foi coincidência, foi a consciência da sua oração. E você vai passar a continuar falando com Deus depois desse dia. Então traga aí agora na tua mente. Será que é a tua vida emocional? Camila, quando eu conheço alguém e penso que vai casar, que vai ser meu marido, me trai, vai embora. Eu não sei o que é, mas fale com ele agora. Qual é a área que você chega perto, mas não entra? Fala com ele agora. Agora pegue essa área e se esforce para fazer com Deus agora um pacto de submissão. Senhor, eu quero me render. Eu não quero mais tratar essa área com as minhas próprias habilidades. Eu não quero mais tratar essa área com a minha própria mente. Senhor, eu quero me subordinar. Eu quero subordinar esse casamento. Eu quero subordinar esse ministério. Eu quero... Pegue aquilo que estava perto, mas você não chegava, e subordine agora. Gente, isso não é brincadeira. Isso é um pacto que você está fazendo com Deus. Você não vai poder mais falar como falava, agir como agia. Você vai ter que esperar Deus agir. E isso vai terminar de te esmagar. Porque quem te ofendia não vai parar de ofender só porque você orou, não. As coisas vão continuar. Só que você estará diferente. E Deus te dará novas direções. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com aqueles que oram em linha com a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que ainda em setembro, nessa área que nós estamos colocando diante de Ti, uma área que nós, quando chegamos perto, não conseguimos entrar. Senhor, existem pessoas agora que estão colocando sua vida espiritual diante de Ti. É gente que consegue fazer uma devocional 5 dias, mas no 6º erra, no 7º desiste, no 8º se distancia, no 9º a culpa volta. Senhor, esse looping precisa acabar. E em linha com a Tua palavra nessa noite, uma vez mais, nós queremos nos subordinar à Tua vontade, Senhor. E te pedir, completa o teu processo. Faça azeite das azeitonas. Faça vinho das uvas. E glorifica o teu nome. Eu te peço, Senhor, a cura da depressão através do processo do esmagamento. Eu te peço a libertação completa através desse processo de rendição absoluta. Eu te peço, repreenda todos os temores e todos os medos através dessa conversão. Uma conversão verdadeira, a conversão de quem já se converteu, a conversão de quem precisa se converter nesta noite. Chama pelo nome. E que ainda antes desse ano acabar, o Senhor ouça a nossa oração, que será: cheguei.
aonde eu queria, como Deus queria. Renova a esperança nessa noite. Renova a esperança e faz essa pessoa entender que ela chegou perto demais para desistir, perto demais para voltar atrás, perto demais para abrir mão desse sonho. Coloca ele dentro da cidade, coloca ela dentro da cidade, coloca os pés dele como tu colocaste os pés de Abraão em Canaã, coloca os pés dela dentro da geografia da sua realização, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Levante a sua cabeça. Aleluia. Pegue o seu celular agora. Não abra o WhatsApp, não abra a rede social, desbloqueie ele, só isso. Pegue o seu celular, se ele ainda tiver com bateria agora, desbloqueie ele. Você tem alarme? Serviço de despertador? Olha para mim. Pegou o celular? Quem tem celular, pega o celular. Vá no despertador. Você vai colocar qual é a hora marcada para depois dessa noite você falar com Deus de novo. Que horas você vai falar com Deus de novo sobre isso que conversamos hoje aqui? Que horas você vai falar com Deus de novo sobre isso que nós ouvimos aqui? Escolha um horário viável. Ah, Camila, aí tá sem orar não sei quantos dias. Aí eu vou botar 3 horas da madrugada. Irmão, se você tá com fé e vai honrar, amém. Agora não viaja não. Coloque um horário que você vai parar tudo para orar essa hora. Faça um horário viável. Coloque aí agora. Coloque aí agora. Quando o telefone despertar, o que você vai fazer? Vou perguntar de novo. Quando o telefone despertar no horário que você colocou aí, de acordo com a sua logística, o que você vai fazer? Falar com Deus, você vai orar. Vai orar sobre o quê? Sobre o que a gente conversou hoje aqui. O que a gente falou hoje aqui? É isso. Porque quando você está muito perto e está muito no processo, até para saber o que vai falar com Deus é difícil. Botou aí para despertar? Você vai terminar de orar quando ele despertar. E vai botar para despertar de novo. Você vai agendar a próxima hora que você vai falar com Deus. Eu vou botar o meu aqui. Não olha para mim não, irmão. Se você tem celular e ainda não botou o despertador, bota, sabe por quê? Eu posso pregar 4 horas e isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que você decide fazer depois do que você ouviu. Colocou? Quem colocou, diga amém. Guarda o celular. Sai do WhatsApp. Guarda. Guardou? Última oração da noite. Eu vou contar de 1 a 3. No 3. Quem estiver afastado, distante. Camila, essa palavra foi para mim, Camila. Eu sei que foi para todos nós. Eu também recebi. Recebi muito. Mas Camila, eu preciso tomar uma decisão hoje. A de reconciliar com o Senhor. Me afastei. Mas Camila, precisa, porque não foi a igreja que inventou isso. Foi Jesus que disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Camila, é que eu tenho um monte de coisa para resolver. Jesus disse, ora, sem mim, nada podeis fazer. Pega teu status hoje, de querer ser bom crente, bota no bolso, e humildemente seja o crente que você puder ser hoje. E venha do jeito que você estiver. Quando eu disser 3, quem está afastado, quem se diz desviado, que dia da semana é hoje, gente? Eu estou desviado, quinta-feira à noite, depois das 10 na igreja. Tu não está desviado.
Era para tu estar em qualquer rocha de barreiras. Se você está aqui é porque você ama e tem temor. E está com saudade, e é a noite de você voltar. Quem tem ouvidos, e ao ouvir, não endureça o seu coração. No 3, se você hoje quiser reatar seu relacionamento com Deus, eu vou te dar a chance de fazer com Ele um concerto. E vou pedir o pastor Eduardo para orar por você. E eu vou orar com imposição de mãos daqui. Eu conto 1. A igreja orando agora. Para que se tiver alguém aqui que precisa reatar a amizade com Deus, tenha coragem. Coragem, tenha coragem. Eu conto 2. Você vai levantar a mão direita bem alta no 3. 2,5. Coragem. Camila, sou eu. Essa noite é de mudança para mim. É você? Se é você, 3. Levanta a mão bem alto e fica com a mão aí erguida. Deixa eu te ver. Acende a luz da nave um pouquinho. Acende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,